falha fremas, né? Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre o Alzheimer. Setembro é um mês especialmente dedicado ao combate e controle do mal de Alzheimer em todo o mundo. A Associação Brasileira de Alzheimer aponta que 1.200.000 brasileiros convivem com esse tipo de demência. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas vivem com a demência no mundo. E esse índice deverá aumentar para 152 milhões em 2050 se estratégias efetivas de redução de risco não forem implementadas. Uma das formas de combate ao mal do Alzheimer é a ginástica cerebral. E para falar sobre esse assunto, eu converso aqui nos estúdios da Rede Alesp com o Leonardo Kawashita, que é especialista em ginástica para o cérebro. Seja muito bem-vindo. Falar um pouco da importância da gente estimular, né, as pessoas com Alzheimer, ou mesmo antes, né, para evitar esse mal aí que, enfim, está atingindo cada vez mais pessoas. Perspectiva de 152 milhões de pessoas em 2050, vai triplicar a quantidade de gente com Alzheimer no mundo. Olá, Luciano. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. São dados assustadores, né? A gente olhando os números friamente, os números são bem grandes e crescem ano após ano. Então, hoje é sabido que a doença de Alzheimer ela é incurável, então deve-se adotar medidas preventivas, né? Nós temos que estar sempre trabalhando de forma a pensar como evitar o surgimento da doença, visto que a nossa expectativa de vida só aumenta, né? O brasileiro ele tem uma expectativa crescente de vida e isso vai nos levar lá na frente a ter uma qualidade de vida. Cientistas estão falando que as pessoas que estão nascendo hoje no mundo vão viver 120 anos, né? Tem uma história, né, louca dessa aí, não sei se é verdade, se não é, mas enfim, né? Você está falando aí de aumento de expectativa de vida, né? E como que é a ginástica cerebral? Como que ela funciona? Explica pra gente. Muito bem. A ginástica cerebral ela funciona baseada em 3 princípios, né? A gente trabalha com novidade, variedade e grau de desafio crescente. Toda vez que a gente aplica essas 3 variáveis no nosso cérebro, eu tiro ele da zona de conforto e aí eu começo a trabalhar novas conexões neuronais. Ou seja, eu vou estimular o cérebro para que ele crie maiores conexões, fortaleça esse seu cérebro para que tenha uma qualidade de vida melhor. É bom lembrar que o Alzheimer, os neurônios vão morrendo, é isso? Vão morrendo. E vão afetando aí a fala, ou várias funções aí do cérebro. Isso. Né? O Alzheimer ele é uma demência, né? Que ele ataca primeiramente a área de memória recente. Ele trabalha uma área do cérebro chamada hipocampo, que é responsável pela memória recente. E conforme ela vai se agravando, ela vai se estendendo para demais regiões no córtex cerebral, que atingem funções de linguagem, memória de longo prazo, funções motoras, a linguagem e outras habilidades, como raciocínio lógico também. E aí, voltando para a questão da ginástica, é importante exercitar. Como que é essa ginástica? Né? Como é que as pessoas podem, enfim, praticar isso? Então, a ginástica para o cérebro, como eu estava comentando com você, ela trabalha baseada em três princípios, né? Nós temos que aplicar novidade, variedade e grau de desafio crescente. Onde a gente aplica isso com os exercícios, nós vamos estar construindo dentro do nosso cérebro, fortalecendo as conexões neuronais. Ou seja, eu vou criar uma reserva cognitiva, né? Vou dar mais robustez ao meu cérebro para que eu possa avançar os anos com maior qualidade de vida. Isso se funciona através de exercícios específicos, né? Hoje o Supera é uma maior academia de ginástica para o cérebro da América Latina. Nós temos mais de 400 unidades por todo o Brasil e a gente atua com 6 ferramentas pedagógicas, né? Sendo que o Abaco é uma ferramenta milenar de cálculo matemático, onde eu vou estimular memória de trabalho, aqui é a memória de curto prazo, vou trabalhar disciplina, coordenação motora fina, concentração, foco, atenção, tudo isso vai trazer maior robustez ao nosso cérebro. Além do Abaco, a gente trabalha com jogos pedagógicos, com exercícios cognitivos, dinâmicas, neuróbicas e uma plataforma online. Então, todas as pessoas têm acesso a essas ferramentas durante as aulas para que possam exercitar de maneira integrada e harmoniosa para que a gente atinja esse aumento de cognição. E é voltado principalmente para pessoas com Alzheimer hoje em dia, né?
A ginástica para o cérebro, ela atua em todas as faixas etárias, né? A gente atua hoje a partir de crianças de 6 anos de idade, sem limite, né? O importante para as pessoas após os 60 ou próximas de 60 anos de idade é terem consciência que, quanto antes elas começarem a praticar ginástica para o cérebro, elas vão estar estimulando exercícios cognitivos de qualidade para que ela possa construir essa reserva cognitiva para os seus próximos 20, 30 anos. A gente estava conversando antes do programa, você falou que a leitura ela pode ser um exercício interessante aí, né, cerebral. Sem dúvida. Leitura é um exercício muito interessante, qualquer pessoa pode realizar em casa, né, de fácil acesso, onde você trabalha várias habilidades dentro do nosso cérebro. Atenção, foco, concentração, a memória para você lembrar da história, né? Então, tudo isso ele é trabalhado através da leitura. Isso quer dizer que quem lê muito tem menos chance de ter Alzheimer ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? E aí é importante dizer isso. O fato de eu ler todos os dias não exime que eu tenha Alzheimer futuramente. Então, para que eu não tenha Alzheimer, eu preciso inserir coisas novas. Então, se eu já tenho o hábito de leitura, é interessante que eu adquira um novo hábito. Por exemplo, vou estudar uma segunda língua, ou vou fazer um curso novo, uma pós-graduação, uma faculdade nova, que vai me inserir uma novidade, uma variedade dentro daquilo que eu já tenho como rotina. Por exemplo, se eu leio muito e fico em casa, não adianta muita coisa. Não adianta. Você está na sua zona de conforto. O seu cérebro já está habituado a ler. Então, para ele, não é um exercício. Então, o principal exercício é sair da zona de conforto. Exatamente. Então, a gente tem que constantemente nos policiar, fazer essa autovigilância para sair dessa zona de conforto. Então, por exemplo, quando a gente sai de casa para o trabalho, geralmente a gente faz o caminho sem pensar. É um piloto automático que a gente tem dentro do nosso cérebro. Ou então obedece ali o aplicativo que leva a gente até o local. Exatamente. Então, eu não tenho um esforço por parte do nosso cérebro para que ele gaste energia realizando essa tarefa. Então, isso eu costumo dizer que o aplicativo ele vem contra a ginástica do cérebro, porque ele torna o nosso cérebro preguiçoso. Então, é importante que a gente sempre inclua nas nossas rotinas diárias, nossas atividades diárias, essas novidades, atividades novas para que possam fortalecer nosso cérebro. Falando um pouco aí dessa perspectiva aí do Alzheimer, né? Você estava falando que não tem cura, a gente estava conversando antes também que a medicação não tem medicação nova desde 2003, então a prevenção é o que a gente pode fazer para evitar ter no futuro. E mesmo quem tem Alzheimer, né, a doença ela não tem cura, mas é possível barrar um pouco, deixar ela no mesmo nível ali, com exercício, por exemplo. Excelente pergunta, Luciano. Hoje em dia, o que a gente teve de conhecimento recente é que a área médica, né, não tem novos medicamentos desde 2003. Então, o trabalho que deve ser feito realmente é a prevenção. A prevenção ela vem não só dos exercícios cognitivos, de trabalho intelectual que deve ser realizado, mas como a pessoa escolher uma qualidade de vida melhor, se alimentar corretamente, realizar exercícios físicos regulares. O conjunto desses fatores vão te trazer um benefício futuro. Com relação à questão de pessoas que já têm o Alzheimer, dentro da ginástica para o cérebro, dentro da Rede Supero, nós temos alunos que têm Alzheimer como nossos alunos. Nosso objetivo não é curar a doença, né? Pelo contrário, é proporcionar a essas pessoas que têm já a doença que elas consigam conviver com pessoas, ter um ambiente agradável e assim a gente consegue retardar o avanço da doença. Eu posso citar como exemplo, na minha unidade lá em São Bernardo do Campo, eu tenho alunos com Alzheimer há 2 anos comigo. E eles estão muito bem, a doença está estagnada. Agora, o que acontece muito com as famílias, né? Meu pai tem Alzheimer, né? E eu vejo que o estímulo é importante, né? Não deixar a pessoa, né, que está com Alzheimer parada. É preciso oferecer novos desafios para ela, né? O que você diria hoje para as famílias, assim, né, em termos de exercício, em termos de estímulo para essas pessoas? O grande desafio aí desses casos, Luciano, é que, assim, quando a gente tem uma pessoa da família já diagnosticada, a gente
têm um preconceito de acreditar que essa pessoa não consegue mais executar nada. É verdade. Tá? Então, isso, na verdade, não é uma verdade, é uma grande inverdade. A pessoa ela tem a capacidade de realizar algumas atividades, só que, por excesso de zelo, a gente priva ela de realizar. Então, o que a gente sugere? Sempre que possível, deixar que a pessoa execute a atividade. Que ela não consiga, que ela tem que repetir. Por isso que assim, o papel do cuidador da família, ele é um papel muito abrangente. Você tem que ter muita paciência com a pessoa, porque ela vai repetir 10, 15, 20 vezes ao longo do dia a mesma coisa. Mas se você não privar ela de fazer isso, você está impedindo que ela também se desenvolva. Então, muitas vezes, eles conseguem realizar atividades que eles já conseguiam anteriormente, mas a gente não deixa eles fazerem, porque a gente acredita que eles não tenham mais condição. Então, sempre é interessante deixar que ele faça as atividades e tente inserir coisas novas, para verificar se a gente consegue estimular de uma maneira diferente essa pessoa. Ou propor desafios, chamar, às vezes, para ir num local, passear, mesmo estimular ali a pessoa. Exato. Vou dar um exemplo para você. Colocar músicas antigas para a pessoa é um excelente exercício, porque ele vai reativar a área de memória de longo prazo dessa pessoa, que é a área que ainda não foi afetada pela doença. Então, provavelmente a pessoa vai lembrar da letra da música, vai lembrar do momento em que ela ouviu a música, com quem ela estava, se ela dançava ou não dançava. Então, isso traz uma série de sentimentos positivos, de emoções, que vão trazer só benefício para essa pessoa. Falando um pouco dessa doença aí, uma pergunta que a gente sempre faz é qual que é a sobrevida, né? A pessoa está ali com Alzheimer, existe um tempo médio ali de sobrevida da pessoa ou isso é muito variável? Esse tempo ele é muito variável, né? A gente tem aí casos fulminantes de que a pessoa em 1 ano chega a falecer, como a gente tem casos de pessoas que vivem 20 anos com Alzheimer. Eu tenho casos na minha família. A minha madrinha, ela está já há uns 10 anos já com a doença, já está em estágio avançado. Então, assim, não dá para a gente afirmar quanto tempo a pessoa tem de sobrevida. Tá? O que dá para afirmar é o seguinte, como a gente escolhe viver os dias com essa pessoa, é que vão determinar, na verdade, quanto tempo ela resta de vida. A família, então, é extremamente importante nesse momento. A família é extremamente importante. Zelo, carinho, afeto, isso tem um laço poderoso que vai trazer essa pessoa para dentro e vai manter ela com você ali por vários e vários anos. Falando mais sobre a ginástica cerebral, né? Como é que é o processo? Assim? A pessoa chega num centro como esse, né? Se você quiser buscar ajuda especializada, por exemplo, é feito o diagnóstico e a partir dali vai se conversar com essa pessoa e vai se criar uma rotina de exercícios para ela, é isso? É importante dizer, né? Nós não somos, a Supera não é uma rede médica, né? Nós somos uma academia de ginástica para o cérebro. Então a gente não vai diagnosticar. Não é só Alzheimer, é para todo mundo, para né? todo mundo. Então a gente não realiza diagnóstico. A pessoa chega num Supera com uma queixa de memória, tendo um diagnóstico de Alzheimer, a primeira coisa que uma unidade vai fazer é avaliar a pessoa, avaliar em que estágio da doença ela está e se ela tem condições de realizar uma aula dentro do Supera. Tá? Ela conseguindo realizar essa aula dentro de um ambiente com outros alunos que não têm essa doença, ela está apta a frequentar as aulas do Supera. E ela vai conseguir se desenvolver dentro do material que a gente propõe para ela. Tá? E aí, a partir disso, a tendência é deixar a situação, né, o grau ali do Alzheimer estável e prolongar e dar mais qualidade de vida e permitir que aquela pessoa consiga viver mais tempo. Né? Exatamente. Então, nossa proposta com pessoas que têm o Alzheimer é realmente dar uma qualidade de vida para essa pessoa, uma reintegração social, né? Convivência com outras pessoas de mesma faixa etária e, principalmente, tentar frear o avanço da doença. 1.200.000 brasileiros. Né? Esse número está subestimado, está superestimado? Tem mais gente com Alzheimer do que a gente está noticiando aí?
Como é que o senhor vê essa questão? Não, esse número ele está correto. Hoje a gente fala em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas por ano. Isso dá em torno, aí, então, de 0,5% da população 0,5%. brasileira, né? E E por que a gente vai ter esse aumento aí nos próximos anos? É comida, é estilo de vida, o fato da gente estar mais preguiçoso, dependente aí da tecnologia? A doença ela é multifatorial, então ela tem vários fatores que já são conhecidos que fazem com que a gente desenvolva a doença. Por exemplo, você tem uma baixa escolaridade, um baixo desenvolvimento intelectual, é uma das intercorrências que podem acometer o Alzheimer. Outro fato é o estilo de vida da pessoa. Se ela fuma, não faz exercício físico, se ela se alimenta mal, fora de hora, dorme pouco, se é uma pessoa depressiva. Então, ela tem vários fatores que levam à doença. Então, existem hoje uma série de alertas, sinais de alertas que a gente chama, que a pessoa deve se atentar. Então, a partir dos seus 60 anos de idade, você deve ficar muito atento a essas questões. Puxa, eu estou ficando muito dentro de casa, eu vejo muita televisão, eu não consigo mais ler um livro como eu li antigamente, eu leio 2 páginas e não lembro mais. Eu durmo pouco, eu dormia 7 horas, agora estou dormindo 4 horas. Todos esses pontos, e às vezes a pessoa não percebe, na maioria das vezes a pessoa que está tendo isso, ela não percebe. Então, é importante a família ficar muito atento a isso, e quando perceber isso, inicialmente procure um médico, procure um neurologista ou um geriatra, para que ele possa dar o encaminhamento correto. Na maioria das vezes, nesses casos, não é nada, não é nenhum indício de início de demência ou de doença de Alzheimer, não. É simplesmente um processo que vem em decorrência do envelhecimento. Exercício físico durante toda a vida também ajuda bastante, né? Sem dúvida nenhuma. É comprovado cientificamente os benefícios do exercício físico ao longo de toda a vida. Inclusive para idosos é muito mais recomendado o exercício físico, porque conforme nós vamos envelhecendo, um dos fatores de risco é que idoso cai muito, toma muitos tombos. E toma tombo porque tem a musculatura frágil, né? Tem problemas de equilíbrio. E isso pode ser evitado através de exercícios físicos regulares. Qual o peso da alimentação no aparecimento ou não da doença? Essa é um peso grande, 1/3 dos casos aí, eu diria que são por conta, em decorrência da alimentação incorreta. Também é outro fator que já é estudado e conhecido pela ciência, que o tipo de alimentação correto, né, onde você tem a alimentação mediterrânea, né, mais salada, frutos do mar, azeite, é a mais recomendada para as pessoas, né? São o que eles chamam de uma dieta balanceada, né? Como é que está a atenção básica hoje para as pessoas que estão sofrendo desse mal? A gente tem uma atenção pública hoje maior. Como é que você vê aí o nosso SUS em relação ao Alzheimer? Como é que você vê a política pública em relação ao Alzheimer? Está se prestando atenção nisso? O que é preciso melhorar? Queria que você fizesse mesmo uma análise da conjuntura aí, da doença e as políticas públicas. Olha, eu vejo hoje ainda pouca atenção para esse tema, né? Todo ano a gente faz esse trabalho nesse mês de setembro, em prol para a comunidade, para informar as pessoas em relação à doença. Existem ainda muitos mitos por detrás da doença, muita desinformação. E o que a gente vê, na verdade, em termos de política pública, é um baixo investimento nesse tipo de divulgação em relação à prevenção, né? Eu acho que hoje se tem muito pouco investido para conscientizar as pessoas que o caminho para uma doença que não tem cura é você se prevenir, né? Vale lembrar que seu cérebro faz parte desse organismo todo chamado corpo humano. Está tudo integrado, né? Está tudo integrado. Se você machuca um braço, uma perna, você vai num SUS, vai num hospital de pronto atendimento, eles vão te engessar, vão fazer um curativo e está tudo certo. Daqui a um tempo você vai voltar para casa e vai se recuperar. Mas seu cérebro, se acontece algum acidente com ele, ele não tem recuperação. Então, o trabalho que deve ser feito é um trabalho anterior a ele.
Você tem que trabalhar realmente a questão da prevenção e a questão do trabalho de conscientização da população em relação à importância do cuidado antes da doença, do surgimento da doença. Se eu não tenho dinheiro para buscar uma academia ou para fazer um tratamento particular, ou se eu não tenho um convênio, como é que está o atendimento público hoje? Ele ainda é deficiente? Ele precisa melhorar? Você só tem ideia disso? Eu não tenho ideia, Luciano. Na verdade, eu tenho pouco conhecimento dessa área, tá? Mas eu acredito que sempre há espaço para melhora, né? Em todas as áreas de atuação, a gente sempre tem espaço para melhorar e se aprimorar. Eu acho que é isso. Tá. Falando um pouco, a gente está numa casa legislativa, né? E, enfim, elaboração de leis e tal. O que uma casa como a Assembleia Legislativa de São Paulo pode ajudar para melhorar a vida e a qualidade das pessoas com Alzheimer, na sua opinião? O que você acha? Fazer leis, divulgar ações, de falar do setembro de combate ao Alzheimer, por exemplo? Eu acho que esse tipo de iniciativa, como a gente está realizando agora, é uma iniciativa bem vista, na minha opinião. Eu acredito que deva se incentivar mais leis de incentivo à população da terceira idade, né? Eles não têm acesso à informação, é um público muito restrito, que não procura, eles estão na internet, eles procuram informação, mas eles não têm acesso à informação correta. Então, quanto mais educação nós pudermos investir para essa população, mais fácil se torna o cuidado com esse público. Voltando à questão da ginástica, né? Quem está em casa, assim, o que está lá no sofá assistindo a gente na televisão? O que a pessoa pode fazer nesse momento para começar a fazer uma ginástica para o cérebro, para se estimular, né? É o que? Sair, parar de ver a gente? Não. Ou o que a pessoa que está no sofá lá pode fazer para se ajudar? Legal, bacana. A gente pode fazer alguns exercícios, a gente chama de neuróbica, né? Então, por exemplo, você está sentado de um lado do sofá, mude de posição. Eu gosto de sentar muito do lado direito, então eu vou para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo. Você já vai sentir um desconforto, porque não é o lado que você senta habitualmente, você vai sentir algo estranho na posição. Mas é um exercício para sair da zona de conforto. Se você tiver, no momento que você for jantar, troque os talheres de mão. Tá? Faça em casa isso, pessoal. Brincar de fazer com a mão esquerda. Mão esquerda. Na hora de tomar banho, tome banho de olhos fechados. Lógico, entre no box, ligue o chuveiro, depois você fecha os olhos. Tomar banho com a luz um pouco mais baixa também? Apague a luz e feche os olhos. Vocês vão ter uma experiência completamente diferente daquela que você está habituado. Uma experiência sensorial. Sensorial. Gostei desse exercício. Vamos falar mais desses exercícios aí. O que a gente pode fazer mais assim? Um outro exercício que a gente pode fazer em casa é você entrar também em casa. Ao entrar em casa, feche os olhos e percorra o caminho que você habitualmente faça de olhos fechados. Lógico, devagar, com cuidado, para que você vai buscar na sua memória esse caminho. Então, você vai realizar um exercício multissensorial. Você vai buscar a sua memória, qual é o caminho, você vai ter que tomar mais cuidado, você vai ter que ampliar os outros sentidos que usualmente você usa menos, né? Audição, tato, principalmente. Então, são exercícios que você pode realizar dentro de casa, tá? Com muito cuidado, obviamente, porque podem acontecer acidentes, né? Então, sempre com cuidado. Nesse momento que eu estou fazendo coisas diferentes, que eu estou em lugares diferentes, que eu estou fechando os olhos, entrando com os olhos fechados em casa, tomando banho com os olhos fechados, o que eu estou dizendo para o meu cérebro? O que eu estou estimulando ali? Né? Eu estou fazendo ele buscar novos caminhos ali para ele entender o que está acontecendo à minha volta, é isso? Exatamente. Então, a função da neuróbica, fazer algo que você faz usualmente de uma maneira diferente, eu estou criando dentro do seu cérebro um caminho novo. Eu estou fazendo com que o seu neurônio fale assim, olha, esse caminho que você usa, que geralmente é os seus olhos, ele está fechado. Então, você vai ter que resolver esse problema de uma outra forma. Então, já que eu não tenho a visão, como eu vou resolver? Ele vai buscar um caminho, pela audição, pelo olfato, pelo seu tato, por outro caminho que não é o habitual. E aí, você vai ampliar a sua capacidade de processamento cerebral. Fala um pouco, o senhor falou em neuróbica, né? Fala um pouco sobre, é nova essa especialidade, ela já existe desde o século passado,
Como é que está o desenvolvimento aí da neuróbica, de uma maneira geral? Neuróbica não é uma coisa nova, é algo que já existe há vários anos, né? Ela é estudada também dentro da neurociência. São exercícios que a gente realiza, né? Tirando o nosso cérebro da zona de conforto. Então, eu posso fazer qualquer coisa. Um exemplo básico que eu dou é quando a gente é criança, a gente vira e mexe e se machuca. Cai, e geralmente machuca o braço ou a perna. Então, você é obrigado a realizar atividades com a sua mão não dominante. E esse estudo nasceu aonde? Nasceu na Europa, nos Estados Unidos, no Japão? Nos Estados Unidos. E começou quando estudar desenvolvimento? Aí já não tem essa informação. Tá. Imagino que século passado deve ter sido. E onde que a gente pode chegar, né, com o desenvolvimento da mente? O que a gente tem à frente, assim? Quais são as perspectivas que a gente tem no futuro próximo e médio de combate ao Alzheimer e quanto que o exercício ele vai te ajudar aí para você não sofrer desse mal quando você chegar nos 80, 70, 80 anos? Legal. Hoje o que a gente sabe é que assim, não há uma perspectiva de encontrar-se cura para o Alzheimer. Então, daqui até os próximos 5, 10 anos, o caminho que a gente deve percorrer sempre é o caminho preventivo, né? Então, você ter dieta balanceada, realizar exercícios físicos regulares, ter exercícios cognitivos, esse conjunto de fatores vai construir em você uma fortaleza para que você possa usufruir dos seus próximos 20, 30 anos com maior qualidade de vida. Eu tenho uma frase que eu costumo falar para as pessoas, o que te trouxe até aqui não te garante o que você vai ser daqui 20 anos. Então, daqui para frente, você deve escolher novas atividades, novas rotinas que vão construir um caminho novo, algo que você não teve para trás. E é isso que vai te fortalecer para os seus próximos 20 anos. Então, o segredo é sair da comodidade e buscar algo que nos deixe mais felizes, mas que também ofereça novos desafios aí no nosso dia a dia, né, doutor? Exatamente. Um exemplo claro, que eu também costumo dar para os adultos, principalmente, adultos na faixa dos 40 anos, é a pessoa no mercado de trabalho. Ela chega a um determinado ponto, ela evolui dentro de uma carreira, eu cheguei a um cargo de gerência, diretor, e para. Por que parou? Porque eu não tenho mais onde crescer. Não tenho mais onde crescer nessa empresa. Mas e se você sair dessa empresa e ir para uma outra empresa? Você não pode ser presidente nessa outra empresa? Só que o que acontece? Zona de conforto. Eu estou bem aqui, eu tenho um salário bom, eu tenho segurança, minha família depende de mim. Não vou abrir mão disso. Zona de conforto. Quanto que ele tem total capacidade de sair daqui e ir para um novo patamar, mais alto. A gente se priva de experiências o tempo todo. Por quê? Porque a gente cria crenças onde a gente acredita que não é possível se desenvolver mais e mais. E ao contrário, desde o momento que a gente nasce até o último dia de vida nessa terra, eu tenho total capacidade de me desenvolver. Tá certo. Então vamos sair da zona de conforto, vamos fazer exercício para a mente, né? Adorei as dicas de exercício aí, de trocar a mão direita pela esquerda e tal. Muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer a presença aí do Leonardo Kawashita, especialista em ginástica para o cérebro. E o programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!